E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de literatura. Bom, vamos explanar o seguinte. Primeiramente eu vou explanar e nas aulas subsequentes nós vamos trabalhar propriamente com o assunto abordado, tá? Nós temos, tá, no primeiro instante aqui, tá, duas eras. A era medieval e a era clássica. São as duas eras que nós vamos trabalhar. A era medieval e a era clássica. No primeiro instante nós vamos trabalhar com isso, tá? Bom, o que vai acontecer? Na era medieval ou na era clássica, né, tanto faz. Nós temos épocas. No caso, na era medieval, nós temos duas épocas muito importantes. A primeira época e a segunda época, tá? Ou como queira, a primeira época, né, vai do século XII até o século XIV, né? E a segunda época, por sua vez, vai do século XV e o início do século XVI. Tanto a primeira época quanto a segunda época, né, fazem parte do que nós chamamos de era medieval. Como eu disse, são duas eras, a medieval e a clássica. A clássica, por sua vez, vai abrigar, né, a terceira época. Só que não aparece com esse nome de terceira época. Mas, se os dois primeiros é primeiro e segundo, esse, evidentemente, seria a terceira época. Só que os livros não trazem terceira época, trazem século XVI. Entenderam? Então, recapitulando, nós temos duas eras basicamente. Nós temos a era medieval e nós temos a era clássica. Dentro da era medieval, nós temos, tá, dois períodos. O primeiro período e o segundo período. O primeiro período vai do século XII até o século XIV, ao passo que o segundo período, né, vai do século XV até o início do século XVI. Já a era clássica abrange o terceiro período, mas não aparece explícito o terceiro período. Aparece apenas o século XVI. Enfim, tanto na era medieval quanto na era clássica, né, cada qual vai abranger os seus respectivos períodos, né, nós temos destaques tanto na poesia, quanto na prosa, quanto no teatro. Isso é muito importante, tá? Nesta aula em particular, nós vamos falar da era medieval, evidentemente, né, abrangendo apenas o primeiro período, que vai do século XII até o século XIV. Nessa época, ou melhor dizendo, né, nesse período, né, nós tivemos destaques, como eu disse, nas três áreas, na poesia, na prosa e no teatro. A começar pela poesia. O que nós tivemos de inovador, de surpreendente, assim, no quesito poesia. É claro, é indubitável que o grande destaque seja, tá, a questão, no caso do trovadorismo. E quando nós falamos do famoso trovadorismo, da era medieval, do primeiro período, porque você tem que saber esses termos, né? É igual a escola literária, né? Tem as escolas barroco, lá, modernismo. Dentro do modernismo tem o quê? A primeira fase, a segunda fase, a terceira fase. Dentro do romantismo tem a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. Aqui é a mesma coisa. Dentro dessa era medieval, a Idade Média, né, que é a Idade Média, era medieval, nós temos o primeiro período, que vai do século XII até o século XIV. E o grande destaque da poesia foi o trovadorismo. E dentro do trovadorismo, nós temos lírica e satírica. Dentro da lírica, nós vamos ter, tá, as cantigas de amigo, tá, e de amor. Dentro da lírica, né, tudo positivo. Amigo, amor, é lírica isso aí.
Já a satírica, como o próprio nome já diz, lembra sátira, né? Então a satírica são as cantigas de escárnio, são as cantigas de maldizer, elas estão no bojo das satíricas, tá? Então dentro do primeiro período, que vai do século XII até o século XIV, novamente dizendo isso, para fixar bem na cabeça, nós temos destaques nas três áreas, na poesia, na prosa, tá? E no teatro. Na poesia, indubitavelmente, nós dizemos né, trovadorismo. E dentro do trovadorismo tem a satírica, né, e a lírica, ou lírica e satírica, né, tanto faz. A lírica, as cantigas de amor, de amigo, e a satírica, as cantigas de escárnio e maldizer. É basicamente isso. Nas aulas subsequentes nós vamos aprofundar, nós vamos estudar, né, especificamente apontando as principais características. Esta aula é mais, né, o antemão, é mais assim, né, para ambientar o que nós iremos estudar, tá? Como eu disse, não é só a poesia que teve destaque. A prosa também teve destaque no primeiro período, que vai do século XII até o século XIV. Eu estou sendo repetitivo, né, exaustivo, justamente para assimilar isso, essa informação, que vai do século XII até o século XIV, né, que já falei da poesia, agora estou falando da prosa. E dentro da prosa, nós tivemos destaque do que nós chamamos de novelas de cavalaria. Eu tenho certeza que você já ouviu seu professor, né, de literatura falando sobre as novelas de cavalaria, que você já viu no livro. Então, as novelas de cavalaria, elas fazem parte do arcabouço, né, do primeiro período. E evidentemente é prosa. Cuidado, não confunda poesia com prosa, com teatro, são coisas distintas. Mas cada período teve, né, as suas marcas, tá? Então, poesia nós já falamos, trovadorismo, satírica, cantigas de amigo e de amor, isso é lírica, né? A satírica, de escárnio e maldizer. Já a prosa, nós tivemos destaque com as novelas de cavalaria. Não só as novelas de cavalaria, os nobiliários também tiveram destaque. Como assim os nobiliários tiveram destaque? Eu não entendi na prosa. Nobiliário é relativo à nobreza. Vai pela própria palavra, nobiliário, relativo à nobreza. Se você olha no dicionário, é isso que está escrito, tá? Então, nobiliário, tá? O próprio nome já induz a você pensar em nobres, que é relativo à nobreza, né? Que foi o grande destaque da prosa. Não foram só as novelas de cavalaria, nobiliários também tiveram destaque. Além do mais, nós tivemos a geografia. O que significa isso? A geografia significa biografia dos santos. Isso teve destaque na prosa, né? Então não é só novelas de cavalaria, não são só os nobiliários, a geografia, que é relativo a santos, também teve destaque na prosa do primeiro período, tá? E além do mais, os cronicões, né, foram os grandes destaques também da prosa do primeiro período, tá? Bom, falamos da poesia, falamos da prosa, agora está na hora de falar do teatro, né, do primeiro período da era medieval. Dentro do teatro, né, nós tivemos vários destaques, tá? Mistérios, né? Aquela questão de mistérios no ar, quem matou fulano, né? Aquela pergunta, né? Então, é claro que não sei se é especificamente isso, né? Mas o que eu tenho certeza é de que os mistérios, tá, faziam parte do teatro dentro do primeiro período. Além dos mistérios, tá? Quem mais? Moralidade, a questão da moral já era muito discutida dentro do teatro no primeiro período, tá? Então, mistérios, a moralidade, quem mais que nós tivemos? Nós tivemos mistérios, moralidades, autos, né? Que são peças teatrais de fundo religioso, que nós já vamos estudar mais adiante. Também dentro do primeiro período, autos, sóties, que nós já vamos ver mais pra frente também, tá?
Então é isso que nós temos. Mistérios, tá? Moralidades, autos e sotes faziam parte do primeiro período, tá? Então eu vou recapitular aqui falando, eu vou recapitular 2 vezes para ver se vocês entenderam mesmo e vou recapitular na outra vez escrevendo. Primeira vez, ser bem rápido, assimilei. Bom, nós temos então 2 eras, né? A princípio, a era medieval e a era clássica. Cada era tem os seus períodos, tanto a era medieval quanto a era clássica. Dentro da era medieval, nós temos especificamente 2 períodos, o primeiro período e o segundo período, tá? O primeiro período também é chamado, né? Não é que é chamado, o primeiro período vai, né, o ínterim, que é o intervalo de tempo dos séculos XII até o século XIV. Ao passo que o segundo período, que também abrange essa era medieval, né, vai do século XV até o início do século XVI. Já na outra era, que é na era clássica, você também tem um período, só que você não chama de terceiro período. Você apenas fala o século XVI, era clássica, tá? Bom, vamos começar a falar primeiramente do primeiro período. Mas antes disso, vale lembrar que cada período, tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro, nós tivemos destaques, tanto para a poesia, quanto para a prosa, quanto para o teatro. Para não ficar muito extenso, vamos trabalhar primeiramente o primeiro período, tá? Que vai do século XII até o século XIV novamente. Então nós tivemos dentro da poesia o famoso trovadorismo, que aborda a questão lírica e satírica, né? Dentro da lírica, nós temos as cantigas de amigo e as cantigas de amor. Dentro da satírica, de escárnio e de maldizer. Basicamente é isso, né? Poesia. Já na prosa, nós temos o quê? As novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria embarcaram aquilo que nós chamamos, tá, de prosa. Não só novelas de cavalaria, nobiliários também, que é relativo a nobres. Os nobres, né, tiveram grande participação, assim, digamos assim, a influência, né, na questão da prosa dentro do primeiro período. Além de novelas de cavalaria, de nobiliários, que é relativo a nobres, nós tivemos o que mais? Nós tivemos, né, a geografia. O que é isso? Que é biografia dos santos, né? A biografia do Santo Expedito, biografia do não sei do que, né? Dos santos. É a geografia. Fazia parte do primeiro período dentro da prosa, juntamente com as novelas e com, né, com as novelas de cavalaria e também com os nobiliários, que é relativo a nobres. Além disso, nós tivemos os cronicões, tá, dentro da prosa. E no teatro, nós tivemos mistérios, né, no ar, a questão da moralidade. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Então aquela questão da moralidade, né, já vem desde o princípio. Não é só os mistérios, quem matou fulano, aquela coisa de teatro. Não é isso só. Não são só os mistérios, mas bem como a questão da moralidade, que era muito recorrente na época, né? Então, mistérios, moralidade, autos, que são peças de fundo religioso, né? Que pertence ao gênero dramático originário da Idade Média, né? Lógico, nessa medieval Idade Média, tá? E também autos que eu falei e soties, que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, tá? Bom, então eu vou escrever aqui o que nós estudamos. Bom, nós falamos então que existem basicamente, né, 2 eras aqui, né, a princípio. A era medieval, né, a era medieval, tá, que nós falamos, a era medieval, e existe também a era clássica. Vou separar assim com um traço para não confundir, tá? Então nós temos a era medieval, bem como a era clássica. A era clássica são eras, tá? A era medieval e a era clássica. Dentro da era medieval, nós temos o primeiro período e nós temos o segundo período. Então nós temos o primeiro período
E nós temos o que? O segundo período. Vou separar assim, tá? O segundo período, tá? O primeiro período vai dos séculos 12 até o século 14. Séculos, né, 12, tá, até o século 14. Já o segundo período, século 15, início do século 16. Então, século 15 e início, tá, do século 16, tá? Bom, e a Era Clássica vai abordar o terceiro período, só que nós não escrevemos o terceiro período, indicamos apenas o século, que vai do século 16, tá? A Era Clássica, século 16, tá? Bom, a gente vai trabalhar apenas com o primeiro período nas próximas aulas. Trabalhamos com o segundo período e com a Era Clássica, tá? Bom, dentro do primeiro período, que vai do século 12 para o século 14, nós tivemos destaque para poesia, não só para o primeiro período, tá? Os outros também, mas estou falando desse. Na poesia, o grande destaque foi o trovadorismo. Então, o grande destaque da poesia foi o trovadorismo, tá? Isso é importante. O trovadorismo é o grande destaque, tá? E dentro do trovadorismo nós temos lírica, né? Lírica e satírica, né? A lírica e satírica. Satírica. Bom, dentro da lírica, nós temos as cantigas. Eu vou escrever cantigas de amigo, tá? As cantigas de amigo. E aí nós temos as cantigas de amor. Cantiga, eu vou colocar só por ápice, nós podemos escrever cantigas de novo. Cantigas de amor, tá? Bom, e dentro da satírica, a mesma coisa, nós vamos ter o quê? Vou colocar embaixo porque não cabe aqui do lado, tá? Mas você coloca do lado, no caderno. As cantigas que eu não vou escrever de novo, que eu não vou escrever de novo. Maldizer, tá? E as cantigas de escárnio, tá? Cantigas de escárnio. Bom, isso dentro da poesia, apenas isso. Vou grifar esse trovadorismo, grifo com marcador de texto, tá? Dentro da poesia. Já dentro da prosa, eu vou apagar, vocês voltam o vídeo, eu vou escrever aqui pra não ficar baixando, tá? Toda hora. Eu vou escrever aqui a prosa, tá? Dentro da prosa, tá? Prosa. Nós tivemos o quê? Nós tivemos novelas de cavalaria, tá? De cavalaria. Nós tivemos nobiliários, que é relativo à nobreza, nobiliários, tá? Nós tivemos eu acho que é assim que escreve, com hagiografias, que seriam as biografias dos santos. Se você quiser puxar uma seta, escrever biografia de santos, escreve dos santos, né? Não sei. Então, novelas de cavalaria, nobiliários, agiografias, tá? Cronicões também, era o que se fazia na prosa, cronicões, tá? Bom, é isso aí. E aí nós tivemos o teatro. Vou apagar, volta o vídeo, tá? Dentro do teatro, vamos escrever aqui. Nós tivemos também o teatro, né? As peças teatrais. Dentro do teatro, tá? Nós tivemos o quê? Nós tivemos mistérios. O mistério está no ar, né? Mistérios. Nós tivemos moralidades, mistérios, moralidade como temas recorrentes, tá? A questão da moralidade. Quem mais? Autos, que nós já vamos ver. Autos. E por último, no caso, sotes, ou eu não sei como se pronuncia. Nós vamos estudar isso aqui.
tá? Soletrando S-O-T-T-I-E-S, tá? Muito obrigado.